A paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com o Salmo 69. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Fica até o final para a gente estar orando e meditando juntos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós. Obrigado por tua misericórdia se renovar a cada manhã. Fala conosco através da tua palavra. Nos dá auxílio, revelação, entendimento da tua palavra na aplicação, Pai. Que nós consigamos aplicar a tua palavra em nossas vidas. Que nós possamos usar o nosso conhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado para aplicar a nossa vida, para viver aquilo que o Senhor tem falado conosco. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Abençoa, Pai, cada pessoa desse devocional, cada um dos meus seguidores, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, gente? Então, Salmo 69 fala, um salmo de Davi. Ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundado. Não tenho como firmar os meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou minha garganta. Se embaraçaram meus olhos e se fatigou sobremaneira o meu corpo, enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça os que me odeiam sem causa. Poderosos são os que me querem aniquilar. São injustos meus inimigos. O que não roubei, como hei de restituir? Conheces, ó Deus, meus desatinos, e quando fui insensato, as minhas culpas não te são encobertas. Contudo, não permitas que eu venha ser causa de humilhações para aqueles que têm fé em ti, ó Eterno, Deus das legiões. Que não sejam por mim envergonhados os que te buscam, ó Deus de Israel, porquanto por amor a ti suporto zombarias e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois me consumiu o zelo que dedico à sua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Com jejum e muitas lágrimas afligi a minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Com mortalha me cobri, e perante eles fui objeto de zombarias. Murmuraram contra mim os que se ajuntaram nas portas da cidade, e sou tema de chacota nas canções dos bêbados. Todavia eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal, para que eu nele não pereça. Salva-me dos meus destratores e das profundezas das águas. Que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo. Tampouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza da tua magnanimidade. Não ocultes do teu servo a tua face. Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Faz de que se aproxime a minha alma, redime-a e salva-me dos meus inimigos. Pois sabe da vergonha e do infortúnio que me fazem passar. Meu coração se partiu ante tanta humilhação, e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas ninguém encontrei. Ao contrário, puseram veneno em meu alimento, vinagre me ofereceram para mitigar a minha sede. Que, em retribuição, a mesa deles se transforme em armadilha e sua paz em emboscada. Que eles se escureçam os olhos para que de fato não possam ver. Faz-lhe tremer o corpo sem que haja como cessar. Despeja sobre eles a tua ira justa. O teu furor ardente os alcança. Que sejam destruídos seus palácios, que fiquem desertas as suas tendas, pois tem prazer em perseguir a quem tu punistes e acrescentam dor e sofrimento a quem feristes. Agrega iniquidade à iniquidade deles, para que não mereçam usufruir da sua justiça.
que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é a minha aflição e minha dor. Protege-me, ó Deus, a tua salvação há de me elevar acima de qualquer sofrimento. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno, e em meus agradecimentos exaltarei a ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus. Porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza os alquebrados. Louve-ne os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá, e haverá habitantes que a herdarão. A descendência dos seus servos receberá em herança. Os que amam seu nome farão nela morada. Amém? Então, um salmo que fala sobre o sofrimento de Davi num período difícil, e também na minha Bíblia ele conecta as palavras de Davi com a crucificação, com aquilo que fizeram com Jesus, sem ele ter pecado, sem ele ter errado, mas tramaram contra ele. Hoje eu estava meditando num versículo de Daniel 6, no finalzinho, aonde é concluído, né, onde o nome de Deus é exaltado por causa da fidelidade de Daniel. Então uma pergunta subiu ao meu coração: quem as pessoas conhecem Deus através das nossas vidas? Como as pessoas conhecem, melhor dizendo, como as pessoas conhecem o Deus das nossas vidas? Como está sendo revelado para as pessoas quem nós servimos? É qual revelação que as pessoas estão tendo? O rei, na época lá do Daniel, ele decretou que todos adorassem o único Deus, o Deus de Daniel. Por quê? Porque Deus livrou Daniel da cova. Mas Daniel, ele permaneceu firme mesmo diante da pressão. Houve uma pressão para que ele parasse de orar, para que ele não adorasse o Senhor. E por isso ele foi jogado na cova dos leões. Mas ele não cedeu à pressão. Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, que é a oração ao Senhor 3 vezes ao dia. Então, isso despertou a ira dos inimigos. Então, o inimigo, a Bíblia fala que ele anda ao redor como um leão, procurando uma brecha para nos tragar. E quando ele não encontra uma brecha em nossas vidas, na vida dos escolhidos do Senhor, na vida das pessoas de Deus, ele inventa. Ele inventa para poder cercar. Mas se permanecermos firmes, como Daniel permaneceu, seremos livres da cova dos leões, como Daniel foi livre. E depois de ser livre, depois desse impacto, depois dessa pressão que ele sofreu, ele sobreviveu porque era um propósito de Deus, ele ser guardado para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome de Deus seja conhecido por mais pessoas como o único Deus. Depois disso ele prosperou. Então preste atenção no que eu estou falando com você. Sempre quando está perto de um rompimento em nossa vida, de algo para acontecer, a pressão ela aumenta. É igual o trabalho de parto normal. Eu tive 5 partos normais. Eu sei quando está perto de nascer, porque a pressão ela aumenta, as contrações aumentam. Mas por quê? Porque algo vai mudar, porque algo está para nascer, porque algo está para acontecer. Então, se você está andando com o Senhor há muitos anos, ou se você está no início da caminhada, a pressão aumenta quando está perto de romper em algo. E o que o inimigo quer? Ele quer tirar a gente de colher o fruto. Então, quando está próximo do fruto de nascer, próximo de ser transformado algo em nossas vidas, o inimigo vem trabalhando ao redor para nos prejudicar, para nos tirar da presença de Deus, para colocar coisas em nossa mente. Eu sei que esse período que a gente está vivendo hoje em dia é um período onde a nossa mente tem sido muito atacada. Então nós precisamos vigiar o que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos falando. Por quê? Porque tem sido atacado muito a mente das pessoas. Então a mente das pessoas tem sido mudadas para ser contrárias à palavra de Deus, contrárias às coisas do Senhor. Então nós que somos escolhidos do Senhor, estamos nessa posição de escolhidos do Senhor, de homens e mulheres de Deus, nós precisamos vigiar o que entra no nosso ouvido, o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando, quem nós estamos parando para ouvir.
Porque isso tudo forma pensamentos e pensamentos formam atitudes. Então, se a gente quer ter uma atitude fiel, firme, nós precisamos estar diante da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, para que a nossa fé aumente e também a nossa mente seja transformada. Não existe transformação sem mudança de mentalidade, sem mudança do que estamos ouvindo. Se estamos ouvindo as mesmas pessoas, as mesmas coisas, há vários anos, não existe mudança. Mas quando nós dedicamos a ouvir a palavra do Senhor, tiramos esse tempo para estar com Deus, para orar, para meditar, a nossa mente vai sendo transformada. Não é do dia para a noite, é um processo. Mas quando está perto de uma grande mudança, eu já vivi isso várias vezes, esse ciclo, quando está perto de uma grande transformação, a pressão aumenta. Te dar um breve testemunho de como que foi quando foi para a gente mudar para cá. Um tempo antes da gente mudar para cá, eu tive um problema emocional e eu precisei de ajuda fora. Uma missionária foi na minha casa, orou, e depois também eu comecei a ser acompanhada por uma pastora, porque eu tive um problema emocional. E essa missionária revelou que era por causa de inveja. Por isso eu estava tendo problemas, mas só que além da inveja que veio externa, havia algo interno. Tinha coisas que eu estava guardando dentro do coração e isso aí juntou aquilo que eu tinha passado emocionalmente, guardando no coração, com aquilo que aconteceu externo. O que aconteceu? Eu tive um tipo de colapso, né, de emocional, de não conseguir lidar com as coisas simples. Isso aí aconteceu um pouco antes, uns meses antes da gente conseguir mudar. Por que eu tô falando com você? Porque a pressão, ela aumenta. A pressão aumenta. E o inimigo trabalha ao redor daqueles que são escolhidos do Senhor. Porque quem está vivendo a vida da forma que quer, já está fazendo a vontade do inimigo. Já é dele e ele não tem. Mas ele vem à procura dos escolhidos do Senhor, dos filhos do Senhor. Então ele anda ao redor e é uma pessoa que ele usa para falar algo que nos ofende, e se a gente acata a ofensa, aquilo vai moendo a gente por dentro, e aí a gente vai se afastando do Senhor por conta da ofensa, e sempre vai existir. Olha, Jesus, eles não tinham o que falar contra ele, mas eles inventaram. Então mesmo que a gente ande certinho na presença de Deus, faça as coisas do Senhor certo, sempre vão existir pessoas que vão inventar, pessoas que vão nos ofender, pessoas usadas pelo mal. Apesar da nossa luta não ser contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que eles habitam nas regiões celestiais, eles usam pessoas para nos atingir, para nos ofender, para nos tirar do propósito, para nos deixar triste, para nos cercar. Qual que é o nosso papel? Entregar ao Senhor. Olha, o Salmo fala disso. O Salmo é Davi expressando sua dor para o Senhor. Nós temos acesso porque ele escreveu e se tornou um salmo. Mas é Davi expressando para o Senhor aquilo que estava em sua alma. Ele fala, olha, de tanto que eu clamei, a minha garganta se ressecou. De tanto que eu clamei ao Senhor, minha garganta ficou seca. De tanto que chorei. Então, Davi entregava suas petições ao Senhor, ele rasgava seu coração para Deus. O Senhor Jesus também foi para o Getsemane orar, ele sabia que estava próximo o dia da crucificação, ele sabia que estava chegando a hora onde os inimigos se levantariam, e ele foi orar, foi buscar força em Deus. Tem alguns salmos já que eu tenho falado sobre isso. Onde está a nossa força? Se Deus é a nossa fonte, nós vamos ter força para poder prosseguir. Então vai sempre existir. Andar com Deus não é garantia de que as coisas não vão dar errado. E o inimigo faz de tudo para que dê errado. Deus também prova os seus. Então, diante do erro, é que eu vejo o quanto eu confio em Deus, o quanto eu estou enraizada no Senhor. É diante da prova, é diante da dificuldade. No casamento, é diante da dificuldade do casamento que é provado a capacidade dos dois de se resolverem. A profundidade que existe no relacionamento é diante da dificuldade. Não é quando está tudo bem, é quando as coisas vão mal. Então, se está acontecendo isso na sua vida, se volte ao Senhor. Se volte ao Senhor.
Se volte à oração. Davi falou que, olha, eu orei, jejuei e piorou as coisas. Porque eles ficaram com mais raiva de mim. Porque eu orava, eu rasgava minha alma ao Senhor. Eu afligia minha alma com jejum e com orações, é isso que ele está falando. E eles ficaram com mais raiva, olha, 69, Salmos 69, verso 10. Com jejum e muitas lágrimas, afligi minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Então, quando a gente jejua, ora, clama ao Senhor, busca do Senhor, os inimigos ficam mais enfurecidos ainda. Mas a gente precisa ter convicção de quem Deus é. É aquele Deus que tirou o povo do deserto. O Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos livra da mão do inimigo. O próprio Jesus fez essa oração. Eu não peço ao Senhor que os tire da terra, mas que os guarde de todo mal. Então, Jesus fez essa oração em nosso favor, que nós sejamos guardados de todo mal. Então, nós podemos reivindicar do Senhor essa guarda. E também podemos colocar limites. Deus tem me ensinado sobre isso. Colocar limites nas pessoas. Você sabe que a pessoa tem uma boca má. Você sabe que a pessoa é usada pelo mal para te ofender. Você vai ficar prestando ouvido? Você vai ficar conversando? Você vai ficar sentando à mesa com essa pessoa? Não, coloque limite. Limita o acesso da pessoa ao seu coração, à sua mente, ao seu ouvido. Limita. Você tem respaldo para fazer isso. E faça. E faça. Amém? Então, o que eu estava falando, que antes da gente mudar para cá, a gente sofreu essa pressão. E no dia, olha para você ver, meu esposo estava procurando a casa, porque a gente estava orando, e a direção que a pastora nos deu era que a gente precisava mudar do ambiente que a gente estava. Aquela casa que eu já dei testemunho, que a gente conseguiu construir em cima da casa do meu sogro. Então, começou a dar problemas, então a gente precisava sair. E aí, a gente foi para oração, porque não tinha meios, a gente não tinha recurso para poder sair. Então, o recurso do meu esposo era orar, vamos orar, porque Deus vai abrir a porta. Aí, o Senhor abriu uma porta, nós conseguimos essa casa aqui que a gente está morando. Mas no dia de mudar, a porta da minha casa, do apartamento que a gente construiu, ela estourou. Estilhaçou toda em cima do meu esposo. E eu, assim, era como se eu escutasse o grito do inimigo com raiva, porque a gente estava saindo de lá. Porque Deus nos tirou de lá. Deus, ele abriu um caminho para a gente sair de lá. E que era para sair. Porque senão acho que eu não ia suportar. Eu já tinha passado esse problema emocional lá, de guardar muitas coisas. E eu precisava sair daquele ambiente. Um ambiente que me oprimia. E Deus abriu a porta para que isso acontecesse. Mas o inimigo não queria que a gente saísse de lá. Ele queria nos manter lá, presos. Então, no dia de mudança, meu esposo pegou a chave numa quarta-feira, de tarde. Ele chegou do serviço à noite. Na quinta-feira, eu falei, nós vamos mudar. Eu já estava pondo as coisas na caixa. Ele disse, nós vamos mudar na quinta-feira. Eu não passo nem mais um dia. Porque o nosso plano era o quê? Pintar a casa antes da gente mudar, pra gente chegar com a casa pintada. Eu falei, eu não fico nem mais um dia aqui. Deu uma coisa dentro de mim, eu falei assim, eu quero sair daqui. Então, na quinta-feira de manhã, meu marido no serviço, Deus enviou pessoas para ajudar a terminar de encaixotar as coisas, para descer com os móveis, porque lá era escada. Deus enviou pessoas para poder fazer essa mudança. Eu dirigi uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir voltar a fazer, era dirigir, por causa do problema que eu tive. Eu fiquei com muito medo de tudo, mas Deus me deu força, eu consegui dirigir, eu vim dirigindo para minha casa, apesar de não ser longe, mas eu vim, porque precisou. Então, assim, o inimigo, ele nos ataca. E perto de quê? Do rompimento, de eu sair de um ambiente para ir para outro ambiente, houve um ataque espiritual, emocional, porque eu não estava cuidando das minhas emoções. Depois eu quero gravar com vocês, para vocês, uma ministração, uma palavra que Deus me deu sobre as 3 áreas que a gente deve fortalecer, que é espiritual, emocional e física. Então, nós temos 3 lugares onde nós devemos cuidar. Para quê? Para que a gente não sofra o dano. Ou se vier, porque é muito diferente quando você sofre um ataque ou você vive uma enfermidade, seu corpo está saudável para combater aquela enfermidade.
ou quando você vive uma enfermidade, seu corpo já está doente, você não tem força para combater aquela enfermidade. Deus me deu essa explicação sobre o casamento. A água vai bater na casa, não é verdade? A água vai bater. A diferença é, se o casamento é saudável, vai existir força para combater aquele mal, para combater aquela crise, aquela água que está entrando, né? Que fala da casa alicerçada na rocha e na areia. Então, quando a água bate, aqui está na areia, se desfaz. Então, quando a crise vem, se o casamento não está saudável, ele se dissolve. Mas se eles, eu não sei porque eu tô falando isso, mas alguém precisa ouvir. Mas se o casamento está saudável, quando a crise vem, ele vai se unir para combater aquele mal. Então nós precisamos buscar sermos pessoas saudáveis, porque o casamento são duas pessoas. Então nós precisamos ser pessoas saudáveis para que quando vier o dia mal, a reserva, né, que a gente tem, Deus tem nos ensinado muito sobre isso, que é diferente quando acontece uma crise com você e você tem reservas para resolver aquela crise. Existe um azeite, existe uma reserva. E quando acontece uma crise, você não tem nada, nenhum recurso, e aí você precisa buscar fora para resolver o seu problema. Isso serve para todas as áreas. Todas as áreas. Tenha sempre reserva. Tenha sempre reserva. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amém? Então vamos orar e guarde isso no seu coração. Se você está passando um momento de muita pressão, é melhor você ficar em silêncio, buscar o Senhor, buscar a direção do Senhor, buscar o auxílio, a intervenção de Deus, porque algo está para acontecer. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse direcionamento. Obrigado por falar conosco. Nos ajude a discernir o tempo que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor deseja de nós e para nós. Abençoa cada pessoa desse devocional, que haja uma verdadeira libertação, Deus, que pessoas sejam libertas de cativeiros, que possa nascer aquilo que o Senhor desenhou para a vida delas. Se elas estão vivendo um momento de pressão, que haja um nascimento, que seja algo vivo e que vale a pena tudo que foi passado, toda a pressão que a pessoa sofreu, que aquilo que vai nascer seja algo que vale a pena viver. E obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda mais o Senhor fará em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe.